Casos do novo coronavírus em ascensão em todo o país, hospitais em colapso, mudanças de ministro. Para comentar o atual cenário da pandemia no Brasil, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico sanitarista e santista e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Doutor Arthur, muito boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite para conversar conosco aqui no Caderno Regional. Prazer estar com vocês. Doutor, queria começar conversando com o senhor o seguinte: desde o início da pandemia, além de tentar conter a disseminação do vírus, claro, a maior preocupação era que o sistema de saúde do país entrasse em colapso. Isso já vem acontecendo, começou essa semana a acontecer em alguns estados, como a gente acompanhou o Ceará. São Paulo corre esse risco, com aumento cada vez da necessidade de ocupação dos leitos. Rio de Janeiro. Existe esse medo, mesmo com tudo que vem sendo feito? Infelizmente... Existe esse risco? Infelizmente, um conjunto de medidas importantes que deveriam ter sido tomadas a despeito de nós termos tido quase 2 meses, né, já que o primeiro caso só foi notificado no dia 26 e nós demoramos quase 14 dias para ultrapassar os 100 casos, então nós tivemos 2 meses e 15 dias, as autoridades sanitárias em âmbito federal não tomaram as decisões estratégicas para garantir a quantidade de testes, a quantidade de equipamentos de proteção individual, equipamentos como os ventiladores mecânicos e a expansão do número de UTIs em número adequado. Então, a gente já observa, e eu chamaria atenção em particular no Amazonas e no Amapá, agora no Ceará, são as 3 situações mais críticas, mas que tende a ser uma situação recorrente em muitos lugares do Brasil, caso a população não cumpra o distanciamento. E por que eu digo isso? Nós estamos nos aproximando da Semana Epidemiológica 17, que começa no finalzinho do mês de abril, né? E entre a semana 17 e 19 é que nós teremos a estimativa de todos os sanitaristas, das próprias autoridades, a explosão do número de casos, que poderá ser maior ou menor de acordo com o distanciamento que nós fizermos nesta semana. Portanto, a saturação, ou seja, a incapacidade dos nossos hospitais, dos nossos serviços de atender os casos graves, e particularmente nos leitos de UTI, vai depender muito da agilidade dos gestores da área da saúde, do Ministério da Saúde, né, de conseguir fazer esta ampliação de rede, mas também da atitude que a população adotar, reforçando as medidas e evitando as indicações de certas autoridades que, na minha opinião, estão literalmente brincando com a vida no momento mais crítico que nós vivemos da epidemia. O senhor é a favor do isolamento horizontal? É fundamental. A experiência internacional, como eu disse, nós estamos com 2 meses e meio, né, de vantagem em relação a outros países, ou pelo menos 1 mês de vantagem, e nós podemos aprender com o que deu errado nos outros países e o que deu certo. Quando a gente olha para países como Portugal, como a Alemanha, como a República Tcheca, que conseguiram excelentes resultados com menor número de óbitos, com menor número de casos graves, eles conseguiram aliar 2 coisas que foram fundamentais: testar e fazer um grande isolamento social, superior a 70%, 80%. Os países que relaxaram, que não adotaram medidas, como foi o caso da Espanha, da Itália, do Reino Unido, dos Estados Unidos, estão pagando um preço altíssimo e as autoridades sanitárias tardiamente reconhecem que foram muito incompetentes no sentido de tomar essas decisões. Neste momento, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, olhando a experiência internacional, que a Organização Mundial de Saúde tem absoluta razão quando indica que a medida mais importante para proteger a saúde das pessoas, dos trabalhadores da saúde que estão lá no front, e para proteger os próprios serviços de saúde, para eles não explodirem por superlotação, é a colaboração da sociedade ficando em casa, cumprindo o isolamento social e só indo para a rua aqueles profissionais de saúde, de segurança, daqueles serviços extremamente essenciais. Me preocupa demais as medidas que estão sendo adotadas por prefeitos, alguns governadores, e agora, com a mudança do ministro, a nova orientação, que será de alinhamento ao presidente da República, que é absolutamente equivocado, uma tragédia anunciada se for seguida pela população brasileira.
Quais os impactos que o senhor acha que pode causar essa troca de ministro durante a pandemia? O Ministério da Saúde e a figura do ministro tem um papel fundamental de articular, de coordenar o esforço nacional, de integrar a ação dos municípios, dos estados, de passar uma informação segura e de dar a orientação, os caminhos, providenciando inclusive os meios. É verdade que a gestão anterior teve muitas dificuldades e assumiu, inclusive, que não conseguiu providenciar testes, não conseguiu providenciar a ampliação do número de leitos de UTI, mas, pelo menos do ponto de vista do isolamento horizontal, tinha uma informação segura para passar para a população. O meu maior temor é que o Ministério da Saúde passe a ser um sujeito ausente, um complicador, como já é a atitude do presidente da República, e nós passaremos a depender única e exclusivamente do esforço, das ações das autoridades locais, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários de saúde. Portanto, acho muito importante que nós compreendamos a dificuldade do momento que a gente vive. Eu insisto, né, a estimativa no melhor cenário desenhado, com o maior isolamento possível, ainda assim aponta para alguma coisa em torno de 44 mil óbitos no nosso país, com isolamento acima de 70%. Se nós relaxarmos, nós vamos ter muita dificuldade. Então, eu entendo que, nesse momento, apesar de não ser o ideal, é fundamental ouvir as autoridades sanitárias locais, o secretário de saúde, o prefeito, o governador, né? Porque, infelizmente, o nosso país é um dos raríssimos países do mundo hoje que tem uma orientação equivocada por parte da Presidência da República e contrária às orientações da Organização Mundial de Saúde. Lamentável. E o senhor pode fazer uma análise técnica sobre o novo ministro da Saúde, que é um oncologista e não um especialista em saúde pública, em saúde coletiva? É pior, ele fez uma declaração hoje que ele já não é mais médico, que ele hoje é um empresário, né? Isso me preocupa muito, porque o Ministério da Saúde, essa superestrutura responsável por fazer a articulação interfederativa, né, de atuar técnica e politicamente, não é um local para alguém sem nenhuma experiência em gestão pública, sem nenhuma experiência na administração da saúde nos municípios, nos estados, né, na relação com a própria gestão pública, vá lá para aprender, ainda mais no momento tão grave como esse, em que o mundo e o Brasil, naturalmente, passam por esse desafio de vencer a pandemia de Covid-19. Eu considero desastrosa, talvez tenha sido das piores possibilidades. Eu não tenho nada contra ele especificamente, é um oncologista clínico que teve uma formação qualificada, mas que fez toda a sua trajetória, primeiro como um médico e empresário da área da saúde, e há alguns anos abandonou a sua relação com a atividade médica, com a atividade de saúde, e se transformou em alguém do mercado financeiro. Portanto, me parece que é a pessoa errada, no local e no momento absolutamente errado, e isso, como eu disse, deve custar muito, porque, vejam, não é por menos que o nome do nosso Sistema Nacional de Saúde chama SUS, ele é Sistema Único, porque ele exige a articulação e integração entre União, estados e municípios, e o ministro tem um papel fundamental, não apenas de coordenar a ação do Ministério, mas de integrar e articular para que lá na ponta, em cada um dos 5.570 municípios do Brasil, chegue um cuidado à saúde, cheguem ações de saúde pública, de prevenção, de enfrentamento à pandemia de Covid, qualificadas, seguras. E é isso exatamente que nós não temos neste momento. Doutor, existe muita expectativa e eu diria até esperança da população com os remédios que vêm sendo testados. Agora, o último, esse remédio que estão fazendo um grande mistério, que teria uma eficácia de 94% dos casos. O senhor acredita que sai em pouco tempo um medicamento para ajudar no tratamento da doença? Infelizmente, a ciência ela não funciona para e passo com a nossa esperança, com os nossos desejos. Claro que eu, como todos os habitantes desse planeta, adoraria que nós encontrássemos primeiro uma vacina e que nós tivéssemos um medicamento. Mas a verdade é que a Covid-19, ela não tem medicamento específico, nós temos os antitérmicos, os analgésicos, quando necessário, os antibióticos para utilizar todo o tratamento de suporte, e não há, né, olha,
Nunca se produziu tanto conhecimento científico, as principais revistas científicas têm publicado quase que diariamente papers, novos artigos, né? Não há nenhuma evidência segura, robusta, de que hajam medicamentos eficazes e seguros, porque não basta um medicamento funcionar, ele precisa ser profundamente seguro no uso. Então, tanto a cloroquina, a hidrocloroquina, a vitamina D, imunoterapia, corticoterapia, homeopatia, esse novo medicamento, que o ministro astronauta não quis dizer o nome, né, mas que é um medicamento de uso comum, né, a Organização Mundial de Saúde está jogando muito peso num antiviral que tem alguma característica promissora, mas nós não temos, neste momento, nenhum medicamento seguro e eficaz. A nossa, eu diria assim, com toda a segurança, a medida que mais pode proteger cada um de nós é ficar em casa, cuidar dos hábitos de higiene, quando precisar sair, excepcionalmente, o uso da máscara, tá certo? Ajudar a não saturar o sistema de saúde, né? Mas não se aventurar na automedicação, porque, gente, medicamento é uma droga. E todos os medicamentos usados sem indicação médica, sem o devido conhecimento e segurança, eles são profundamente nocivos, causam, inclusive, a morte. O fato de um medicamento funcionar, como a gente chama na bancada, na fase 1 de pesquisa, quando ele está ali sofrendo ou modelagem ou tentando fazer atuação na placa sobre o vírus, não significa que ele terá depois eficácia no uso em seres humanos. Então, há uma grande diferença entre alguma coisa que no laboratório funciona, mas que precisará ser testada com segurança, seguindo o rigor das evidências científicas, para chegar ao ponto de dizer assim, temos um medicamento eficaz e seguro contra a Covid-19. Não temos. Por isso que eu convoco a população da Baixada, né, novamente, fique em casa, ajude os profissionais de saúde, ajude o SUS a cuidar de cada um de vocês. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Confirmo para o senhor que, além do nosso trabalho aqui, todos estamos indicando e sempre contribuindo dessa forma para que fiquemos em casa e para que todas as previsões e projeções ruins não aconteçam. Obrigada pelos seus esclarecimentos.